São quatro convidados. Esta mesa é moderada pelo meu colega Daniel, que é o diretor da revista IT Security. E então temos como convidados o Hugo Martins da Horizon View. E agora vou ver se eu me engano, porque este nome é novo. O Roberto Terra, da antiga Galp Gás e Distribuição, que agora, a partir de ontem, se chama Flow. E por último, o Sérgio Martins, da Lusitânia. Obrigadíssimo a todos por estarem presentes. Muito obrigado a todos, mais uma vez, pela vossa presença. Vamos então aqui falar de dispositivos e EDR e da proteção destes dispositivos e como é que o EDR aqui pode entrar. Eu vou, se calhar, lançar esta pergunta a todos. Se calhar começava pelo Roberto, para estar mais longe. Hoje existe aqui uma democratização do acesso aos dados e, naturalmente, que a proteção dos dispositivos tem uma importância renovável, porque é a partir daí que se acede aos dados. Como é que as organizações têm protegido os seus dispositivos? Ok, muito bem. Antes de mais, obrigado pelo convite. Como é que protegemos os dispositivos? Eu diria que, antes de mais, temos que entender, efetivamente, qual é o nosso problema / desafio. Eu diria que, hoje em dia, há muito um impulso de tentarmos logo encontrar uma solução, okay? Sem antes entender qual é o nosso desafio, qual é o problema, quais são as prioridades que nós temos, porque efetivamente, e falaremos provavelmente daqui a pouco, não é possível proteger tudo. Acho que esta manhã também se falou que os ataques acontecem, okay? Acho que não é realista pensar que a organização não vai sofrer nenhum ataque. A questão é só o quanto isso vai acontecer, em que magnitude e qual é o impacto final. Por isso, mais do que tentar entrar em todos os aspectos da proteção, é perceber efetivamente as prioridades que existem e a partir dali definir os objetivos e actuar. Também é importante entender, redefinir o que é um dispositivo, não é? Hoje em dia, antigamente era o nosso desktop, depois passou o desktop mais laptop, depois passaram os dispositivos móveis. Hoje em dia temos estes brinquedos muito giros também que estão ligados, não é? E depois para passar para outras temáticas como APIs, como containers, temas do IoT. Por isso, a nossa superfície de ataque está cada vez maior. Há um estudo recente que na prática ilustra que uma organização hoje em dia tem uma visibilidade de apenas 1% da sua superfície de ataque. Ou seja, 99% é desconhecido. Nós não sabemos quem está a aceder aos nossos ativos, aos nossos dados, à nossa informação. Porque é efetivamente importante, julgo que depois haverá uma pergunta sobre o tema, temos primeiro reconhecer qual é esta superfície de ataque, para ali identificar quais são as ameaças primárias que nós temos, quais são os ativos que estão a ser ameaçados, e ali depois passar pela sua proteção muito concreta dos dispositivos, mas também de outras partes da nossa organização. Sérgio, sua opinião sobre o mesmo tema, como é que as organizações têm protegido os seus dispositivos? Ora bem, vou falar de uma forma nada tecnológica, apenas com uma perspectiva diferente. A proteção de uma organização tem que ser feita por camadas. E o meu contributo é alertar que atenção às políticas, atenção aos processos, atenção aos procedimentos e, para terminar, o mais importante, atenção às pessoas. Porque se nós falharmos, a começar no último, nas pessoas, não há tecnologia que resista. As políticas, os processos, os procedimentos vão ajudar para garantir que o certo é feito da forma correta. E já agora, se acontece um desastre, sabemos o que fazer. Hugo, na sua opinião? É uma pergunta um bocadinho difícil de responder e complexa, porque hoje em dia as organizações são tão dispares e tão diferentes que é muito complexo nós dizermos que vamos comprar um software para proteger o meu computador quando a seguir tenho N dispositivos IoT, tenho telemóveis, tenho smartphones, mesmo que compre uma licença de um software qualquer, da Sophos ou outro, para proteger o meu computador, depois tenho que me lembrar que eu tenho um telemóvel e que tenho um tablet e que tenho um smartwatch e, portanto, como é que nós protegemos isso? Ou seja,
De facto, a tecnologia tem que nos ajudar. Sem a tecnologia nós não vamos conseguir proteger as empresas, mas acima de tudo, e pegando aqui nas palavras de Sérgio, tem que ser uma questão de educação às pessoas e formação e cada vez mais explicar o que é que podem e não podem fazer. Acima de tudo. Porque a tecnologia aqui eu acho que não vai conseguir ajudar totalmente. Bernadette, numa organização de alguma dimensão, existem naturalmente vários dispositivos que podem aumentar a complexidade na gestão dos mesmos. Como é que se pode facilitar, talvez, essa gestão? Eu diria que, como os meus colegas aqui comentaram, que é a diversidade de dispositivos, eu acho que a abordagem para facilitar a orquestração de todo este tipo de dispositivos e a diferenciação é realmente baixar a complexidade. E isso só é possível se nós fizermos uma abordagem com soluções integradas que possam vir a responder a toda esta dinâmica. E se nós o pudermos fazer a partir de um único ponto, vai seguramente facilitar e baixar a complexidade das organizações. O Roberto mencionou há pouco que, eu creio que foi o Roberto, se não foi o Roberto, foi o Sérgio, peço desculpa, que as empresas só tinham 1% de visibilidade. Então, como é que se aumenta a visibilidade? Roberto, exato. Como é que se pode aumentar essa visibilidade e, naturalmente, aumentar também a capacidade de controlo sobre os dispositivos e, por que não, fazer uma gestão pragmática dos mesmos? Muito bem. Então, eu começaria pelos dispositivos diretamente controlados pela organização. Aqui estamos a falar principalmente dos desktops, laptops. Acho que ainda uma outra empresa que já entra no mundo dos tablets, mas grosseiramente são desktops e laptops. E falamos há pouco, e Bernadette falou há pouco de baixar a complexidade, ou seja, já que temos uma complexidade muito elevada em termos dos ativos que estamos a gerir, estamos aqui a falar na prática dos nossos processos, das nossas soluções, etc., e temos uma complexidade também em termos da superfície externa, na prática da diversidade com a qual se pode interagir com a organização, pelo menos em termos dos dispositivos internos, é, pelo menos a minha opinião, que deveríamos simplificar e estandarizar ao máximo, ou seja, reduzir ao máximo a diversidade dos dispositivos disponíveis, criar umas gamas bem controladas de quais são os modelos e tal, estou incluindo a parte do hardware também, ok? Qual é o hardware que temos que disponibilizar, qual é a imagem de sistema operativo e do software a instalar no dispositivo. Também diria que é fundamental reduzir ao máximo a elevação de perfis, ok? Por isso os tais local admins que a gente gosta de ter para instalar o seu software, o seu iTunes, etc., para você evitar ao máximo este tipo de situações. E depois o resto, o Sérgio mencionou isto, passa muito pelas políticas, pela parte da educação, formação, sensibilização constante e iterativa. Eu pegava se calhar aí no tema exatamente da sensibilização, porque dispositivos são operados por pessoas, costuma-se dizer que o ponto mais fraco são as pessoas, aquela coisa toda que se diz habitualmente. Como é que se pode ter, de facto, melhorar a capacidade dos utilizadores, de quem realmente utiliza estes dispositivos, para terem noção do perigo ou do perigo que podem estar expostos e que indiretamente expõem a sua organização? Sim, Sérgio, por favor. Oh, Rui, com formação, no entanto, não é formação por formação. É as pessoas perceberem que fazem parte de um todo e que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Se as pessoas não fazem o buy-in do porquê estar a fazer aquela formação, do porquê que é preciso ter cuidado com determinados apontadores de comportamento, falha. Agora, se nós criarmos stakeholders e champions dentro da organização que promovem de uma forma natural a segurança na forma de se estar, é passar um pouco o Security Development Life Cycle que é utilizado em todo o ciclo de vida do desenvolvimento do que é que seja de aplicativos, mas passar a nível da utilização. Portanto, as pessoas têm que entender e têm que incorporar que aquilo é deles. Portanto, o comportamento deles vai ajudar a segurança coletiva. Não é outra vez, é para chatice fazer mais isto, deixa-me ficar aqui a acelerar, porque já sei as respostas, porque o colega do lado... Isso não funciona. Portanto, fazer as pessoas entenderem que aquilo é deles e que temos todos a ganhar se, em conjunto, incrementarmos os níveis de segurança da organização. Porque, como nós sabemos, basta um falhar para comprometer o todo.
Exatamente. Hugo, eu perguntava-lhe se queria acrescentar alguma coisa, tanto à pergunta que eu coloquei ao Sérgio, como da gestão pragmática. Sim, complementando aqui um bocadinho a parte do Sérgio, há uma questão muito importante que é a formação não pode ser dada só por formação. E dou-vos o caso concreto, que eu acho que isto deve ter acontecido a mais empresas, mas acontecendo a nós em particular. Quando veio a pandemia e nós fomos todos para casa, o nosso computador corporativo, que tinha as políticas de segurança da empresa, etc., deixou de ser o computador apenas daquele trabalhador para passar a ser o do trabalhador, o do cônjuge, dos filhos, porque ele teve de servir para N empresas que não podiam dar computadores aos trabalhadores, os filhos que vieram para casa e, portanto, como é que nós aí conseguimos assegurar a segurança daquele equipamento? Porque, efetivamente, o trabalhador está em casa, muitas das vezes, aliás, naquela situação, viu-se por forma a ter que obrigar-os ou a ter que utilizar o computador para os filhos, e lá está a história da formação. Se este trabalhador souber que é importante a questão da segurança, vai transmitir isso ao cônjuge e vai transmitir isso aos filhos. Eu hoje em dia faço isso. Portanto, com as minhas filhas eu explico o que é que elas podem ou não podem fazer com os computadores. Portanto, isto não pode ser só darmos formação por formação, temos que entender porque é que a formação tem de existir, ou porque é que a segurança tem de existir. Não é eu pegar no smartphone e desatar e instalar todas as aplicações que me apetece. Portanto, essa formação tem que ser dada e entendida aos trabalhadores e à população. Sérgio, se quiser Sim, é um excelente ponto, porque nós, como sociedade, precisamos de criar uma sociedade mais resiliente. Na perspectiva, temos que começar desde o início. Porque não colocar a segurança, a cibersegurança, como uma das disciplinas o mais cedo possível a nível do ensino? Porque hoje em dia as crianças, eles já nasceram com o digital. Portanto, é fundamental que haja no ensino formal e oficial uma preocupação em ensinar, e muitas das vezes, reparem, quantos de nós, eu falo por mim, sou ensinado, às vezes troco-me quando vou colocar o lixo não é lixo, a reciclagem, obrigado. E é muito fácil uma criança, não, é noutra cor. Porquê? Porque foram ensinados a isso desde a idade. Porque não fazer a mesma coisa na sociedade por colocar uma disciplina ou uma atitude de formação aqui? Eles iriam ensinar os pais, iriam ensinar de certeza os avós, que cada vez mais são utilizadores também destas novas tecnologias. É todo um ciclo que se fecha num aspecto positivo. Perguntava à Bernadette se também quer acrescentar alguma coisa sobre este tema. Sim, gostaria, em duas vertentes, e também pegando um bocadinho no que o Sérgio disse, nós hoje dependemos da cibernética, achei curioso, e é verdade, esse é um facto que nós dependemos, e também pegando na questão da sensibilização, da sensibilização e da formação adequada aos utilizadores. Porquê? Porque há aqui duas vertentes. É assegurar os dispositivos, assegurar os utilizadores, assegurar, fazê-lo de uma forma contínua, e eu iria aqui abordar um bocadinho mais na vertente da solução, que é o Zero Trust, confiança zero, em que nós fazemos a ligação ou vamos aceder à informação de uma forma mais segmentada ou microsegmentada, onde integrado também com a solução de endpoint vai tornar essa proteção mais robusta, e naquela componente que eu gostaria de reforçar, que é unificar e retirar a complexidade. E depois, para além da solução e do serviço, também termos a componente da awareness e formação. A Sofos tem uma ferramenta, é complementar à nossa oferta global, mas na perspectiva que cada vez mais há a necessidade de sensibilização, mas uma sensibilização adequada e parametrizada, ou seja, em que existem várias temáticas que têm que ser abordadas, e por isso nós temos o cuidado de ter a capacidade de disponibilizar várias temáticas e adressar de forma diferente, de forma a reduzir e que as pessoas que estão no dia-a-dia possam também ter esse cuidado. Para além da componente Zero Trust, e voltando aqui um bocadinho atrás, nós sabemos que nós não temos só o nosso ambiente laboral, ou seja, profissional, temos também o nosso ambiente familiar, e mesmo assim, e mesmo nesse componente, nós também disponibilizamos uma solução, que é o Solução, que vai também permitir dar essa robustez, confiança e proteção também num ambiente menos profissional, mas que é um contínuo e faz parte do global. Obrigada. Obrigado. Eu queria... O Hugo pegou neste ponto e mencionou a pandemia. Nós estamos, acho que todos cansados da pandemia, mas a verdade é que muita coisa mudou por causa da pandemia. Eu vou
passar a pergunta por todos, até para partilharem a vossa experiência das vossas organizações, porque em muitas organizações a pandemia obrigou a adotar políticas de bring your own device, com os colaboradores a acederem à informação da empresa a partir dos seus dispositivos pessoais. Vamos assumir que isto é uma coisa que vai voltar a acontecer, vamos assumir que os colaboradores vão usar os seus dispositivos para acederem à informação. O que é que o IT ou a equipa de segurança ou quem seja deve ter em consideração quando são utilizados estes dispositivos pessoais para acederem à informação da empresa? E eu começava pelo Roberto. Ok, muito obrigado, Rui. Eu diria que o tema do dispositivo pessoal para aceder à informação cooperativa já vem muito antes do tema do Covid. O tema do Covid, a única coisa que fez, efetivamente, como o Hugo disse, começamos a trabalhar mais a partir de casa. Não sei se está aqui algum eco. Não. Começamos cada vez mais a trabalhar a partir de casa e em algumas situações que não tivemos na nossa organização foram substituídos eventualmente para os trabalhos fixos, que eram os desktops, por eventuais outros tipos de dispositivos. Ora bem, eu diria que em termos de ações mitigatórias que uma área de IT deverá assegurar sempre que possível, verificar que quem está a aceder é a pessoa certa e tem legitimidade para tal. Por isso, mecanismos como Multi-Factor Authentication é um must. Falámos há pouco esta manhã que ainda organizações que ainda não optaram por este tipo de mecanismo, acho que é obrigatório. Single sign-on, obviamente. E depois temos aqui outro desafio, que as soluções e as organizações têm um legado tecnológico que às vezes não é do mais moderno. Porque enquanto soluções modernas podem já ter nascido na cloud, e falamos há pouco da segurança da cloud, por isso um software as a service, etc., que já nativamente tem um conjunto de mecanismos de segurança, temos a certeza que existe um conjunto de aplicações que têm 10, 15, 20 anos e que não é fácil serem acedidos externamente sem ter um tema ou um desafio de segurança. Dito isto, também muito importante é deixar a menor pegada possível da empresa dentro destes dispositivos, ou seja, assegurar que os dados, os ficheiros não ficam lá escritos, que o acesso a estes ficheiros seja, por exemplo, em read-only, okay? Eventualmente também fazer um audit para perceber quem acede e porquê. Por isso, este tipo de soluções têm que ser implementadas para reduzir ao máximo o risco. Reduzir, não eliminar. Okay? Sérgio, alguma coisa a acrescentar? Pouco há nada a acrescentar, a recordar que a arquitetura de segurança tem que ter múltiplas camadas, não é verdade? E, dependendo do device que se está a utilizar, tem-se acesso ou não a determinado tipo de informação e da forma como ela pode ser acedida, não é verdade? Portanto, não tenho mais nada a acrescentar, porque é exatamente isto que foi falado. Hugo, na sua perspectiva, alguma coisa a acrescentar também? Sim, eu falo mais ou menos um bocadinho, se calhar, do nosso caso particular, o que é que nos aconteceu, o que é que fizemos. O nosso grupo tem cerca de 30 escritórios espalhados pelo mundo. E nós temos escritórios integrados, com soluções de segurança, firewalls de perímetro, etc. Com a pandemia, e temos cerca de 300 colaboradores, com a pandemia deixámos de ter 30 escritórios, passámos a ter 300 escritórios. E, portanto, tornou-se literalmente impossível gerir a segurança disto. Impossível. Portanto, na altura, por mais políticas de segurança implementadas nas máquinas, o que acontece é que a máquina não se liga ao domínio por este motivo, não recebe as políticas de segurança, portanto, qualquer um acede ao computador. Nós, de facto, a solução encontrada foi a implementação do EDR. Isto vem agora ao encontro do nosso meeting, não é? Com o EDR, o que nos permitiu foi, independentemente do sítio onde a máquina esteja, com a implementação do agente, publica as políticas, quer a máquina se ligue ao escritório ou não se ligue, a partir daí fazemos a nossa gestão de segurança. Foi o que nós encontramos. Bernadette? Eu iria parafrasear um pouco o que já comentei, contudo acho que o que eu gostaria de acrescentar é que nós mudámos o paradigma completamente, ou seja, não só temos que lidar com o paradigma de perímetro, mas também de um paradigma de acesso. E essa é a questão da confiança zero, em que nós vamos estar consecutivamente a averiguar, a avaliar tanto o utilizador, o dispositivo e também a parte da autenticação. E isto tem que ser uma coisa contínua e recorrente para que nós possamos, de uma forma efetiva, protegermos também os dispositivos, os utilizadores e a informação que é parte relevante das organizações.
Nós estamos a chegar mais perto do final e eu tenho ainda algumas questões, portanto eu vou juntar as duas próximas que eu teria, vou juntá-las e vou também colocar a todos. Normalmente nós falamos de computadores como dispositivos, mas a verdade é que os colaboradores querem cada vez mais aceder à informação, nem que seja pelo menos ao e-mail, a partir dos seus smartphones. Portanto, a minha primeira parte da pergunta é se as organizações têm ou já começam a adotar políticas para o acesso à informação a partir de smartphones e, ao mesmo tempo, alguém referiu também que, quer dizer, não é só computadores e smartphones, na verdade também temos muitos dispositivos IoT. Como é que se mitigam os riscos provenientes também destes dispositivos? Eu vou seguir a mesma ordem, portanto, Roberto. Muito bem. Eu, se calhar, gostaria de focar um pouco mais na vertente do IoT. Depois, a partir da vertente do IoT, poderíamos entrar noutra temática, que é a vertente do OT. Não é? Operational Technology, que é um tema que é então, muito crítico para a área da minha organização. Estamos aqui a falar, na prática, de proteger a infraestrutura crítica. Esta manhã, o Paulo Muniz, não sei se ainda está cá, também tocou, ou de leve também está na mesma temática. E quando falamos, não tanto da parte dos smartphones, que é um tema, julgo, já bastante conhecido e está a ser bem gerido para as organizações, mas se nós entrarmos na temática dos IoT e depois dos OTs, estamos a falar de um território completamente novo para as áreas tecnológicas. Por isso, ainda estamos a estudar efetivamente como é que se lida esta superfície de ataque, que ameaças efetivamente existem entre as superfícies de ataques e depois, efetivamente, como podemos proteger. Dito isto, nas áreas das OTs, o mais importante é entender qual é a estratégia de ataque. Okay? E quando falamos de infraestruturas críticas, e podemos falar aqui telecomunicações, energias, águas, etc., o atacante ele não quer ir ao data center. O que o atacante quer é mandar abaixo a infraestrutura, quer deixar que a população tenha energia, tenha gás, eletricidade, que tenha água, por isso, na prática, quer uma disrupção ao nível da população. No entanto, para chegar às OTs, estamos aqui a falar de dispositivos que não são facilmente acessíveis diretamente, a estratégia de ataque passa muito pelo IT, okay? Ou seja, pelos data centers, pelas comunicações tradicionais, para depois dar o salto para as OTs. Ali, qual é a nossa estratégia de actuação? E falamos disto também um pouco, é segmentar ou microsegmentar ainda melhor. Ou seja, na prática, dificultar o máximo possível o acesso da rede pública para a rede privada, da rede privada para o data center, do data center para as aplicações, das aplicações para o salto dentro do mundo das OTs, porque ali sim, para uma empresa como a nossa, seria efetivamente um tema muito sério. E essa é a nossa abordagem atual. Sérgio? Enfim, eu sou daquele tempo em que, quando se trabalhava, não havia telemóveis, não é verdade? E depois começaram a aparecer os telemóveis, e depois começaram a aparecer a capacidade de termos a vida naquele aparelhozinho, e é óbvio que faz parte do nosso dia-a-dia, não é? Portanto, é óbvio que é impossível encontrar um profissional com uma vida ativa onde gere informação que não precise ter acesso à informação a todo momento. Há bocadinho eu estava ali todo aflito porque o meu operador não tem aqui rede. É uma desgraça, portanto, é o quê? Mas eu já estava naquela, mas o que é que se passa? Não estou a ver os e-mails como se o mundo acabasse. Como é que nós resolvemos isto? É óbvio que as tecnologias têm e devem ser um facilitador. Ao contrário do que se costuma dizer que o não está... Não, espera aí. Vamos ser parceiros na perspectiva com as outras unidades de negócio, no sentido de como é que nós podemos fazê-lo, já agora, mas com o máximo de segurança. A tecnologia que está a suportar aquilo que nós temos é tecnologia que permite a utilização dos smartphones desde que a app esteja certificada, desde que o device esteja certificado, e depois a parte mais interessante, que é uma parte bastante recente, tem a ver com a política de classificação de informação. Acreditem que isto foi uma revolução não muito simpática, mas agora eu vou ter que, quando envio um e-mail, tenho que dizer qual é, se é confidencial, se é interno, se é externo. Lá está, mas com a consciencialização adequada, as pessoas perceberam que faz todo o sentido. É óbvio que a tecnologia, se não existisse... Bom, nós não estávamos aqui, não é verdade? A minha chamada de atenção há bocadinho não foi dirimir a importância da tecnologia, porque ela tem que lá estar. Nós temos que ter estas soluções todas esquisitas, tecnológicas, depois têm que interligar entre tudo e todos. No entanto, a parte mais relevante é que isto cai por terra
Se as pessoas não souberem como devem proteger, ou como devem utilizar no seu dia-a-dia, e se não houver políticas que guiem as pessoas para a utilização assertiva. Há bocadinho falou sobre a utilização de um device corporativo. Não se falou, agora puxo este tema. Então, mas um device corporativo, seja ele qual for, pode ser utilizado para a vida particular? Isto é uma excelente pergunta. E isso tem que estar definido a nível de processo, procedimento e política, para que mais não seja as pessoas... Epá, eu não sabia que não podia ter este tipo de comportamento. Lá está. A segurança é múltiplas camadas. Portanto, se descuramos uma, a probabilidade daquela descurar e infectar a outra é muito grande. Portanto, vamos fazer para que, no máximo, a superfície de risco diminua. Isto aqui é um trocadilho, mas... Agora tem de ser um bocadinho mais vou ser rápido. curto, mas... Este ponto, Sérgio, é muito importante. A questão, nós às vezes num computador conseguimos mais ou menos diferenciar o que é particular e o que é profissional. Às vezes abrimos o nosso home banking e pouco mais. Num smartphone é praticamente impossível. Nós temos redes sociais, mensagens privadas, etc. Portanto, como é que nós fazemos a gestão de um smartphone a nível corporativo sem entrar na vida privada do colaborador? Tudo bem, podemos criar um workspace corporativo, um workspace... Não funciona. Não funciona. No final do dia, o utilizador quer abrir o e-mail, quer ir ao Facebook, não funciona. Nós, e até por questões de RGPD, que depois ainda vai complicar tudo mais na vida, não implementamos nenhum sistema MDM. Não temos. A lógica que nós temos de segurança é... Temos uma rede Wi-Fi exclusivamente para o uso de telemóvel, que a única coisa que permite era a internet. Foi a forma que nós entendemos internamente conseguir trancar aqui um bocadinho esta questão. E muito rápido a outra questão do IoT, e não entrando em equipamentos de escada, mas, por exemplo, as empresas que produzem equipamentos IoT têm que ter percepção também da questão da segurança e simplesmente não têm. Exemplo muito prático. Nós, a nossa direção de segurança de um parque logístico decidiu implementar um sistema de CCTV de marca da UA. Óbvio que aquilo internamente funciona espetacularmente bem. Quando ele tentou aceder da app à aplicação, não funciona. Não, nós bloqueamos o acesso externo, não é? Mas eu preciso de aceder. Contactámos o fabricante, desculpa lá, mandem-nos que portas é que nós temos que abrir, que temos que aceder. Basicamente, da porta UDP é de 1 a 65 mil. Portanto, para quem entende, isto é basicamente tem que abrir tudo. Portanto, eu pergunto, então onde é que está a minha segurança? E depois entra aqui a questão de que força é que o Departamento de IT tem versus o Departamento de Segurança, não é? Portanto, as empresas que produzem este tipo de equipamentos, ou seja, agentes da segurança, têm que estar ao início. Há bocadinho alguém dizia com alguma graça que o Departamento de Segurança não pode ser uma parte que está lá do Departamento de IT. Não, o Departamento de Segurança, se nós estamos preocupados com a segurança das empresas, então o Departamento de Segurança tem que ser importante, não é? Tem que ter uma palavra importante, não é estar ali, olha, vê lá se o meu computador não tem vírus. Bernardete, tem menos de um minuto. Muito rápida e muito prática, na minha opinião, que gostaria de partilhar, e refrescando aqui a questão dos dispositivos de IoT, que realmente é uma vulnerabilidade muito crescente e emergente, e que se calhar nós começamos a olhar, e cada vez a temática é mais dinâmica, é na questão que nós não conseguimos disponibilizar um agente para proteção deste tipo de endpoints, vou colocar assim. E nós falamos de termostatos, falamos de impressoras, falamos, e até em relação aos termostatos, existem mesmo ataques descritos de como isso acontece. E neste caso, o que eu poderia propor ou desafiar-vos é até olhar para uma das soluções que nós temos, que é a componente NDR, Network Detection and Response, que é um serviço que já também está disponibilizado no nosso MDR, em que nós vamos poder olhar para a parte das redes e ir de encontro a estas vulnerabilidades e ter uma proteção efetiva. Claro que temos que começar, temos que olhar e temos de atuar. Obrigado, Bernardete. Obrigada também. Hugo, Roberto, Sérgio, obrigado a todos pelo vosso tempo e pela vossa participação nesta mesa redonda de dispositivos IADR. Vamos seguir com o programa. Obrigado. Obrigado.